Vamos então dar início ao nosso webinar, que tem como título Alimentação mais vegetariana na criança e destacar o facto de o que é que os cuidadores e os professores devem estar a par. Começando então por vos dar alguns conceitos-chave sobre a questão da alimentação nesta fase da vida. Como todos sabemos, tanto a infância como a adolescência são períodos de um rápido crescimento físico e desenvolvimento cognitivo e ainda uma fase de aquisição de competências tanto sociais como comportamentais. Portanto, durante este período, é necessário que haja uma gestão apropriada de forma a assegurar um crescimento adequado e um bom estado de saúde. Passando agora para as necessidades nutricionais das crianças e adolescentes, é sabido que estas são então diferentes das dos adultos e mudam à medida que o processo de desenvolvimento ocorre, sendo que então na idade escolar a alimentação saudável é um dos principais determinantes para o normal crescimento, desenvolvimento e ainda saúde futura da criança. Desta forma, a aquisição de hábitos alimentares saudáveis poderá assegurar que estes progredirem ao longo do ciclo de vida se forem então adquiridos nesta fase de vida. Entende-se por alimentação saudável uma alimentação completa, equilibrada, variada e ainda segura, sendo que esta variedade na alimentação permite-nos garantir a satisfação de todas as necessidades do organismo e evitar a ingestão excessiva de substâncias potencialmente prejudiciais para a saúde. Por outro lado, há que garantir a presença dos diferentes grupos de alimentos, tendo sempre em consideração as necessidades nutricionais ao longo da vida, tal como vimos anteriormente. Ou seja, se a alimentação da criança não for adequada, seja em nível de quantidade e até mesmo de quantidade, o seu crescimento pode ser afetado, podendo então surgir situações de doença ou até mesmo de comprometimento global do seu desenvolvimento. À semelhança de outros padrões alimentares, passando agora para o padrão vegetariano, quando este é bem planeado, pode então fornecer todas as necessidades nutricionais, tanto das crianças como dos adolescentes. Precisamos é ter especial atenção com o aporte energético, que deverá ser adequado a cada idade, e para além disso, deve ser dada particular atenção à ingestão proteica, ao ferro, ao zinco, ao cálcio, ao iodo e às vitaminas B12 e D. Todos estes parâmetros vão ser especificados mais à frente e com um pormenor mais detalhado. Agora vamos tentar desmistificar o conceito de dieta vegetariana. Este termo, dieta vegetariana, associa-se geralmente a um padrão de consumo alimentar que utiliza predominantemente os produtos de origem vegetal. Ou seja, excluímos sempre a carne e o pescado e os seus derivados, e a inclusão dos laticínios e dos ovos é facultativa, ou seja, este é o principal fator que vai diferenciar os vários tipos de dieta vegetariana. E então, se olharmos para as diferentes classificações da dieta vegetariana, vemos que, como vimos, todos excluem a carne e o pescado e, portanto, no caso do tipo de dieta ovo-lacto-vegetariana, esta permite tanto os ovos e os laticínios. Se for o caso da lacto-vegetariana, permite somente os laticínios. Se estivermos a referir à ovo-vegetariana, permite os ovos. E no caso da vegetariana estrita, ou também designada de vegana, exclui todos os alimentos de origem animal, ou seja, tanto a carne, o pescado, os ovos e laticínios e, claro, todos os produtos que os contenham. Relativamente ao impacto da dieta vegetariana na saúde, não existe um consenso científico. No entanto, ainda assim, a maior parte das entidades nacionais e internacionais, onde se inclui a Direção-Geral da Saúde, refere que a dieta vegetariana, se devidamente planeada, pode adequar-se em qualquer fase da vida. No entanto, temos a Associação Alemã de Nutrição que nos diz que, em específico, a dieta vegana, que é um dos tipos, não está recomendada na gravidez, lactação, infância e adolescência devido ao elevado risco de deficiências nutricionais, especialmente da vitamina B12. E aqui a ESPGAN, que nos refere também relativamente às dietas veganas, que geralmente são desencorajadas durante a alimentação complementar, portanto, ou introdução complementar, quando as crianças atingem os 6 meses, geralmente, não porque esta não seja adequada, mas sim porque os riscos de não seguir os conselhos são graves, incluindo danos cognitivos, irreversíveis por deficiência de vitamina B12 e morte. No que diz respeito aos benefícios, alguns estudos têm associado a dieta vegetariana à redução do risco de doença cardíaca isquémica, hipertensão arterial e diabetes, e também à redução de novos casos de cancro, colesterol, peso, densidade mineral óssea e também de alguns micronutrientes.
Em concreto, nas crianças, alguns dos benefícios são semelhantes e destaco aqui o facto de os valores do peso, altura e índice de massa corporal se encontrarem dentro dos valores de referência ou no limite inferior. Falando agora da adequação nutricional da alimentação vegetariana em crianças, os principais riscos prendem-se com o comprometimento no aporte a alguns nutrientes, na ausência de um planeamento de cuidado. Entre eles temos a vitamina B12, o cálcio e vitamina D, em crianças que seguem uma dieta vegetariana restrita. Então, agora mais a pormenor, para que possamos suprir as necessidades destes nutrientes, começamos pela vitamina B12, que é se calhar a vitamina normalmente quem adota um padrão vegetariano está geralmente mais preocupado. De facto, um déficit de vitamina B12 pode dar origem à anemia, mas antes de, nas análises, verificar anemia, já podemos sentir outro tipo de sintomatologia, como fadiga, fraqueza, perda de apetite e até alterações mais graves a nível neurológico, inclusive demência. Portanto, esta vitamina é extremamente importante aqui no padrão alimentar vegetariano, uma vez que ela apenas existe naturalmente em produtos de origem animal. Portanto, a única forma de um vegetariano estrito, que não inclui qualquer tipo de alimento de origem animal, de obter a única forma é através de alimentos fortificados, que felizmente já existem imensas opções no mercado, basta consultar a lista de ingredientes no rótulo e de facto já existem imensas opções, desde bebidas vegetais, cereais de pequeno almoço, etc. Num padrão alimentar ovo-lacto-vegetariano, é mais fácil de obter esta vitamina porque já inclui, este padrão alimentar já inclui alimentos de origem animal, mas no entanto, mesmo com o consumo de, por exemplo, um ovo, 2 fatias de queijo e uma chávena de leite, mesmo assim, para crianças entre os 7 e os 10 anos, as necessidades podem estar um bocadinho aquém daquelas que seriam recomendadas. Daí chamar a atenção para a necessidade, sobretudo nesta vitamina, mas na verdade em todos os nutrientes, de haver um acompanhamento nutricional para garantir o suprimento das necessidades e também o acompanhamento médico no caso de ser necessário fazer algum tipo de suplementação, que deve ser sempre feita com acompanhamento profissional. Em relação ao cálcio, ele é crucial para a formação de ossos e dentes durante o crescimento, além de outras funções vitais, tal como a coagulação sanguínea, transmissão de impulsos nervosos. Podemos encontrar o cálcio nos ovo-lacto-vegetarianos em fontes como o leite, iogurtes e queijo, enquanto que nos vegetarianos estritos podemos encontrar em hortícolas de cor verde escura, tal como os brócolos e os espinafres. Podemos também encontrar em soja e seus derivados, outras leguminosas, frutos gordos e alimentos fortificados. A absorção do cálcio em plantas, como é o caso dos brócolos, é superior do que no leite, mas é preciso consumir uma maior quantidade do alimento para obter a mesma quantidade de cálcio que existe no leite. Neste caso, são necessárias 2 chávenas e meia de brócolos para atingir as necessidades de um copo de leite. Para manter os níveis de cálcio normais e estáveis, é necessário manter também os níveis de vitamina D. Portanto, passando para a vitamina D, sabemos que ela é extremamente importante para a saúde óssea, se bem que ela também tem outras funções vitais, nomeadamente a nível do sistema imunitário, das defesas do nosso organismo. E esta vitamina é conhecida pela vitamina do sol, em que, através da exposição solar, nós conseguimos produzir esta vitamina através da nossa pele. No entanto, é de referir que é extremamente difícil fazer uma recomendação de qual seria o tempo necessário que deveríamos estar expostos ao sol para produzir esta vitamina e suprir as nossas necessidades, porque depende de muitos fatores. Desde a cor da pele, as peles mais escuras precisarão de mais exposição, mais tempo de exposição. Também depende do uso ou não de protetor solar. O protetor solar também impede a produção desta vitamina através da pele e, portanto, é extremamente importante nós obtermos também vitamina D através dos alimentos. Num padrão alimentar ovo-lacto-vegetariano, já existe leite de vaca fortificado com vitamina D e os ovos de galinhas alimentadas com algas também contêm esta vitamina. No caso de vegetarianos estritos ou veganos,
Existem, lá está, imensos alimentos fortificados que também facilmente consegue-se consultar no rótulo do alimento, e em caso de necessidade também poderá ser necessário haver algum tipo de suplementação, mas lá está, cada caso é um caso, sempre com acompanhamento profissional. Relativamente à proteína, existem várias funções cruciais da proteína no nosso organismo, mas nas crianças é de destacar o facto dela ser essencial para o crescimento. Num padrão ovo-lacto-vegetariano, através de ovos e laticínios, conseguimos obter esta proteína, e no caso de vegetarianos estritos, conseguimos obter a proteína através da soja e derivados, como é o caso do tofu, por exemplo, pseudocereais, como a quinoa, o amaranto, frutos gordos, como as nozes, sementes, e aqui muito importante, as leguminosas e os cereais integrais. Muito importante porque, neste caso, a proteína vegetal é considerada de menor qualidade, na medida em que as proteínas são formadas por unidades mais simples, que são chamados os aminoácidos. E nos cereais, por exemplo, estas unidades mais simples, que são essenciais para o nosso organismo, existem em menor quantidade do que seriam desejadas, mas já existem em maior quantidade, por exemplo, nas leguminosas. Portanto, uma forma de tornar esta proteína mais completa neste sentido e mais semelhante à proteína de origem animal será juntar cereais e leguminosas na mesma refeição. No caso das crianças, é aconselhado que esta junção seja, portanto, feita ou na mesma refeição ou com um intervalo inferior a 6 horas. E isto é fácil de cumprir se a criança fizer várias refeições ao longo do dia. Por exemplo, se ao almoço inclui cereais, arroz, por exemplo, mas não inclui leguminosas, à partida não será alarmante se no lanche, por exemplo, comer termossos, que é uma leguminosa, portanto fácil de contornar. É também extremamente importante variar as fontes proteicas ao longo do dia. Por outro lado, a proteína de origem vegetal também tem aqui uma questão, que é o facto de possuir alguns compostos que vão diminuir depois a quantidade de proteína que está disponível para ser utilizada pelo nosso organismo depois da digestão. E como é que podemos eliminar uma parte destes compostos inibidores? Através do cozimento de leguminosas, por exemplo, através da demolha de um dia para o outro e descartar a água, pois estas substâncias vão ir para a água que será descartada, e, por exemplo, a germinação ou fermentação, temos o exemplo já no supermercado à venda, soja germinada, ou, por exemplo, o tempê, que visualmente é semelhante ao tofu, mas tem uma textura um pouco diferente, que é feita, lá está, através de soja fermentada. Relativamente ao zinco, Vamos! Relativamente ao zinco, déficits de Vou estar podem dar sozinha. origem. Relativamente ao zinco, déficits deste nutriente podem dar origem ao crescimento retardado, perda de apetite e da função imunitária. Podemos encontrar nos ovo-lacto-vegetarianos fontes nos ovos e laticínios, enquanto nos nutrientes já podemos encontrar em cereais integrais, bebidas vegetais e a levedura nutricional. A absorção do zinco proveniente de alimentos de origem vegetal é inferior à de origem animal, dado que esta é afetada por substâncias inibidoras. No entanto, podemos ter formas de promover a absorção. Uma delas é através das proteínas, que estão presentes em leguminosas, sementes, frutos gordos, cereais, que promovem a absorção do zinco. Logo, devemos privilegiar alimentos que são ricos em ambos os nutrientes, tanto o zinco e proteínas. Além disso, como foi referido na parte das proteínas, também temos a parte da técnica da demolha das leguminosas secas e a rejeição da água antes da cozedura, promover também a absorção deste mineral, e também temos as frutas e hortícolas que têm ácidos orgânicos que são encontrados nos citrinos, maçãs e uvas, que se ligando ao zinco potenciam a sua absorção. Relativamente ao ferro, déficits podem ter aqui alguma preocupação na idade, nesta faixa etária que nos estamos a referir, porque pode atrasar o crescimento e até o próprio neurodesenvolvimento das crianças. Portanto, no caso de um padrão alimentar ovo-lacto-vegetariano, conseguem obter ferro através dos ovos. Num vegetariano estrito, em muitos alimentos que já foram referidos anteriormente, o que facilita a nossa vida no sentido em que, ao introduzir estes alimentos, conseguimos obter estes vários vitaminas e minerais que são tão importantes.
Aqui no ferro também não há exceção em relação ao que já foi dito. Há uma menor absorção de ferro nos alimentos de origem vegetal e, portanto, todas as técnicas que foram referidas anteriormente também vão promover aqui a absorção de ferro, nomeadamente incluir frutas e hortícolas que sejam ricas em vitamina C. Portanto, se nós fizermos a junção de um alimento rico em ferro, como por exemplo as leguminosas, e juntarmos um alimento rico em vitamina C, não apenas as laranjas, conhecidas laranjas, mas também ou os kiwis, ou os morangos, pimentos, couves, que são muito ricos em vitamina C, vai potenciar esta absorção de ferro das leguminosas. Portanto, esta junção é muito útil. Por outro lado, outras conjugações podem não ser tão vantajosas. Por exemplo, os laticínios são ricos em cálcio. E o cálcio interfere com a absorção de ferro. Portanto, se calhar uma refeição rica em ferro, que normalmente são as refeições principais, se nós acompanharmos com um molho de iogurte ou com um molho de natas, ou até utilizar um iogurte como sobremesa, pode não ser aqui a melhor conjugação. Por outro lado, também se deve evitar 1 hora antes e 1 hora depois da refeição rica em ferro, chá verde, branco ou preto, ou até mesmo o cacau no chocolate, presente no chocolate. Relativamente ao iodo, déficits de iodo podem provocar atraso do crescimento e desenvolvimento, retardo mental e bócio. Nos ovolacto-vegetarianos encontramos fontes de iodo nos ovos e laticínios, queijos e iogurtes. O conteúdo de iodo nas plantas é variável, mas habitualmente baixo, dado que este depende da sua concentração nos solos. E onde é que podemos encontrar o iodo nos vegetarianos estritos? Podemos encontrar em algas ou sal iodado. Dada a variabilidade da quantidade de iodo nas algas, recomenda-se a precaução no seu consumo, não ultrapassando as 3 a 4 vezes por semana. A troca do sal comum para o sal iodado é uma recomendação, mas este não deve ultrapassar até as 5 gramas. As 5 gramas é uma pequena colher de chá para suprir as necessidades de iodo. Para terminar este aprofundamento nos nutrientes, falar do ômega 3. O ômega 3 é um tipo de gordura que está relacionado com a prevenção de doenças cardiovasculares e, portanto, o seu déficit pode aumentar aqui o risco de doenças cardíacas, mas também nesta idade, nesta faixa etária, é extremamente importante não haver déficit porque poderá resultar num declínio cognitivo e dificuldades de aprendizagem. Nos vegetarianos podemos encontrar o ômega 3 em alimentos que também já foram referidos anteriormente, mas chamar a atenção aqui para alimentos que são fontes de gorduras no geral, especificamente deste tipo de gordura, o ômega 3, e que para atingir as recomendações entre os 5 e os 10 anos de idade é extremamente fácil. Por exemplo, através de uma colher de sopa de sementes de chia ou de linhaça moída, ou através de meio punhado de nozes. Por outro lado, deve haver um consumo moderado de outros tipos de gorduras, como é o caso da gordura presente em margarinas e óleos vegetais como óleo de palma, girassol e milho, porque este tipo de gordura irá comprometer a utilização do ômega 3 pelo nosso organismo. E o mesmo acontece com o tipo de gordura que costuma estar presente em produtos processados, como é o caso de batatas fritas, bolachas, que muitas vezes aparece no rótulo, na lista de ingredientes, como gordura hidrogenada, que também deve ser evitada. Depois de termos feito aqui esta exposição mais aprofundada dos diferentes nutrientes e quais as fontes de cada um deles, decidimos trazer-vos aqui alguns exemplos práticos para percebermos como é que podemos aplicar estes conceitos no nosso dia-a-dia e nas nossas refeições. Portanto, tenho aqui 2 exemplos de pequeno almoço e convidava-vos a participar no chat qual é que é a opção que, do ponto de vista da bebida vegetal, seria mais adequada do ponto de vista nutricional. Se seria a opção A, papa de aveia com bebida de amêndoa, ou a opção B, papa de aveia com bebida de soja. Vou ver aqui as vossas respostas. Também na ficha de inscrição também já havia uma questão relacionada com este tema.
e a maioria respondeu aqui a bebida de soja. E efetivamente é a opção vencedora aqui neste pequeno almoço. E porquê? Como podem ver aqui neste gráfico, estão apresentadas as quantidades de proteína nas bebidas vegetais. E a soja é aquela que apresenta um valor mais semelhante ao do leite de vaca. Todos os outros apresentam menos de 1/3 desta quantidade. E, portanto, a bebida de soja é aquela que tem um perfil nutricional mais semelhante ao do leite de vaca e que pode substituí-la neste aspecto. Sendo que o teor de proteína e de gordura varia significativamente entre as várias bebidas disponíveis e também entre as diferentes marcas, assim como a biodisponibilidade de nutrientes, ou seja, a forma como os nutrientes vão ser aproveitados pelo nosso organismo. Deixo-vos aqui umas notas mais práticas. Na escolha das bebidas vegetais, devem optar por uma que seja fortificada em cálcio, que também não tenha adição de açúcares ou adoçantes e ter sempre em conta o gosto e as características da criança e da família, portanto, toda a parte cultural e social. Também uma nota para o facto das bebidas vegetais não deverem ser introduzidas antes dos 2 anos de idade, como substituto do leite de vaca, e o facto da bebida de arroz não estar aconselhada para crianças até aos 5 anos numa base diária, devido ao seu conteúdo em arsénio, que é um metal pesado considerado carcinogénico. Agora trazemos aqui um exemplo de um almoço e volto a desafiar-vos a participar se acham que seria a melhor opção uma massa com cogumelos ou arroz com feijão, do ponto de vista da fonte de proteína. Arroz com feijão. Ok, é o que a maioria respondeu. E está certo, não só pela conjugação das leguminosas com os cereais, que já foi explicado, mas também porque os cogumelos, ao contrário daquilo que às vezes é dito, têm muito pouca proteína por 100 gramas, ou apenas 3 gramas. E quando vemos a quantidade presente, por exemplo, no feijão, percebemos que é menos de 1/3 e deixamos aqui também outras quantidades naquilo que são as fontes de proteína mais recomendadas neste padrão alimentar. Agora um exemplo prático relativamente a um lanche. De um lado temos a hipótese de um pão integral com manteiga de amendoim a acompanhar com uma laranja e do outro um pão integral com hummus, que é uma pasta de grão de bico, e um iogurte. E portanto, qual será a melhor opção tendo em conta a absorção dos nutrientes? Podem dizer a opção A, a da manteiga de amendoim e laranja, a opção B, do hummus e iogurte. Temos aqui algumas respostas para a opção A, outras para a opção B, e a resposta correta seria a opção A, uma vez que foi discutido anteriormente que os laticínios, por serem fonte de cálcio, podem comprometer aqui a absorção do ferro presente no grão de bico, aqui na forma de hummus, e portanto, do outro lado, o pão integral com manteiga de amendoim, a manteiga de amendoim também tem ferro e que será potenciada a sua absorção através de uma fonte de vitamina C, que é o caso da laranja. Por último, temos aqui um exemplo de um componente de um jantar, o tofu e o hambúrguer, ambos de compra. Do ponto de vista do grau de processamento destes alimentos, qual das opções é que acham que seria mais interessante? Falaram aqui do tofu. E, de facto, é a opção mais interessante. Porquê? Porque nós temos diversas categorias de processamento dos alimentos, temos os minimamente processados ou in natura, temos os processados e os
excessivamente processados. Se virmos aqui a lista de ingredientes do tofu, percebemos que ela é relativamente curta. E por outro lado, a lista de ingredientes do hambúrguer de compra, são ambos de compra, é bastante extensa e tem aqui alguns ingredientes que nós devemos ter alguma atenção e evitar consumir numa base diária. Claro que estas opções podem ser sempre feitas em casa e nesse sentido seriam muito mais interessantes do ponto de vista nutricional, mas em termos de compra, o tofu seria uma opção mais interessante. Passando agora então para a alimentação vegetariana na escola. Apresentamos aqui uma breve representação de como é que esta surgiu e, portanto, em 2006, a Organização Mundial de Saúde já alertava para a necessidade de haver estas políticas nutricionais e alimentares nas escolas para prevenir os tais efeitos adversos na saúde resultantes do tal excesso de peso e da obesidade das nossas crianças. Em 2016, deu entrada na Assembleia da República uma petição referente a esta inclusão obrigatória de refeições vegetarianas em meio escolar. E assim nasceu então a nossa lei atual, de 2017, que estabeleceu a obrigatoriedade desta existência da opção vegetariana nas emendas das cantinas e ainda nos refeitórios públicos. Esta lei prevê que esta opção vegetariana deve ser entendida como uma refeição que não inclui quaisquer produtos de origem animal, ou seja, uma opção vegetariana estrita ou vegana, como apresentamos anteriormente, e, portanto, esta refeição passa a ser apta para qualquer criança que, tanto por motivos de convicção ou por alergia alimentar, optem por escolher estes produtos da sua alimentação, por exemplo, como é o caso dos ovos ou até mesmo dos laticínios. Queremos também aqui destacar o facto de atualmente existirem alguns entraves práticos desta lei, nomeadamente existir pouca variedade e o facto de ainda ser obrigatório requerer esta opção vegetariana com bastante antecedência. Assim, no seguimento do que nos foi apresentado anteriormente, aqui sumariamos os principais grupos que devem fazer parte então de uma dieta vegetariana e, portanto, devemos incluir os hortícolas, a fruta, as leguminosas e derivados, as bebidas vegetais, os cereais integrais e os seus derivados, azeite e óleos, frutos gordos e sementes e ainda, no caso de não ser uma alimentação vegetariana estrita ou vegana, podemos incluir também os ovos e os laticínios. Aqui apresentamos um exemplo de uma emenda escolar, dando mais importância à utilização de fontes de origem vegetal, como as leguminosas, tanto nas sopas como nos pratos principais, e também destacando os hortofrutícolas, ricos em vitamina C, como foi falado anteriormente, também promovem a absorção de alguns nutrientes. Também temos aqui alguns exemplos de outras proteínas, como a soja, o tofu, o bulgur, que podem ser muito interessantes e são grandes exemplos para refeições, ideias de refeições bem constituídas. Falando agora um bocadinho da sustentabilidade ligada às dietas, falamos aqui da dieta planetária, que foi proposta pela Comissão Eat Lancet, que convocou 37 cientistas de renome de 16 países para desenvolver alvos científicos globais para dietas saudáveis e produção sustentável. Eles reconhecem que os sistemas alimentares têm impactos ambientais ao longo de toda a cadeia, desde a produção, processamento e venda a retalho, passando até mesmo para a saúde ambiental e humana, afetando também o bem-estar animal. Portanto, a maioria dos estudos concluiu que dietas ricas em alimentos vegetais e com menos alimentos de origem animal confere benefícios, tanto na saúde como no meio ambiente. Falando agora das metas, mais concretamente, temos a meta número 1, que foi as dietas saudáveis. Dietas que têm um ótimo consumo calórico e consistem em grande parte em uma diversidade de alimentos à base de plantas, baixas quantidades de alimentos de origem animal, baixa quantidade de alimentos altamente processados e açúcares adicionados. Isto inclui mais do que o dobro no consumo de alimentos saudáveis, tais como as frutas e vegetais, e uma redução de mais de 50% no consumo global de alimentos menos saudáveis, como é o caso dos açúcares adicionados e a carne vermelha. Portanto, mudanças na dieta das dietas atuais em direção a dietas saudáveis podem resultar em grandes benefícios para a saúde. Isto inclui prevenir cerca de 11 milhões de mortes por ano, o que representa entre 19% e 24% do total de mortes entre adultos.
Relativamente à meta número 2, a produção sustentável, a Comissão propõe limites para que a produção global de alimentos permaneça reduzida, a fim de diminuir o risco de produção irreversível e mudanças potencialmente catastróficas no sistema terrestre. Deixando aqui uma mensagem final, os pais encarregados de educação, os familiares e restante comunidade educativa que rodeia a criança que tenha aderido a um padrão alimentar vegetariano deverão estar envolvidos, informados e sensibilizados sobre os alimentos a escolher, técnicas culinárias e sobre as vantagens e potenciais riscos deste tipo de alimentação. O papel crucial do professor na forma como aborda o padrão alimentar das crianças vegetarianas à frente dos colegas e no acompanhamento do relacionamento destas com terceiros, para que seja prevenido qualquer tipo de discriminação e isolamento social. Deixamos aqui também 2 sites, a Nutrimento e a Associação Portuguesa de Nutrição, que são gratuitos e de fácil acesso, caso queiram consultar mais sobre este tema. E também deixamos aqui 3 livros bastante interessantes que também falam e abordam todos os temas que foram falados no nosso webinar. Também são gratuitos, de fácil acesso, podem descarregar tanto para o telemóvel como para o vosso computador, para terem uma leitura mais completa ainda. E caso também queiram tirar alguma pequena dúvida que não foi esclarecida, ou mesmo ver em mais detalhe a ementa que nós mostramos como exemplo, por isso deixamos ao vosso dispor todos estes exemplos de websites e livros. E damos assim por terminado o nosso webinar. O objetivo não era que agora comecem as vossas crianças a fazer uma dieta vegetariana, mas sim informar-vos sobre os benefícios que estão associados a este padrão alimentar, os cuidados a ter e também desmistificar aqui alguns mitos. E, portanto, reforçamos o facto de isto serem recomendações gerais, que é sempre importante que haja um acompanhamento individual, tanto por parte de um nutricionista como por parte de um médico. Deixamos aqui um pequeno código QR para que possam ler com as câmaras dos vossos telemóveis. É a última colaboração que pedimos da vossa parte para que nós possamos avaliar aqui a transmissão de conhecimentos, portanto, as questões que aparecem neste formulário ao qual podem ter acesso tanto pelo link que foi enviado para o chat como pelo QR Code. As questões são as mesmas que foram colocadas no formulário de inscrição. E depois tem ainda um espaço para avaliar ou deixar algum comentário e portanto, se tiverem questões que queiram colocar, estamos à disposição. Não sei se ficou alguma questão por esclarecer, algum comentário que queiram fazer, estejam à vontade. Está aqui uma questão sobre o porquê das bebidas vegetais não estarem recomendadas até aos 2 anos. Elas não estão recomendadas como substituto do leite de vaca, ou seja, aqui o que normalmente se faz é utilizar uma fórmula, normalmente de soja, mas estas questões têm que ser sempre avaliadas do ponto de vista individual. E existem já algumas alternativas. Portanto, as bebidas vegetais como substituto do leite de vaca não estão recomendadas. Podem ser utilizadas em pequenas quantidades, em preparações culinárias, em panquecas, mas, caso contrário, deve ser utilizada uma fórmula de proteína vegetal. A amamentação está recomendada em exclusivo, independentemente do padrão alimentar, até aos 6 meses. E, portanto, a partir daí tem que se ver como é que decorre a introdução alimentar e se é necessário que exista uma fórmula a complementar ou se mantém a amamentação, e esses casos têm que ser avaliados individualmente, não é muito difícil estar aqui a dizer, e o aconselhável é que se marque uma consulta para avaliar a situação em concreto. Não sei se existe mais alguma questão. Agradecemos desde já a vossa participação e a vossa presença aqui. Esperemos ter correspondido às vossas expectativas e estamos sempre à disposição para
responder a futuras questões. Caso surjam, entretanto, podem enviar para o e-mail onde vos foi enviado o link para o webinar. Portanto, acho que se não houver mais nenhuma questão, damos assim por terminado o webinar. Espero que tenham gostado. Alguma questão podem enviar-nos por o e-mail, ou do e-mail do programa MUSI, que entraremos em contato com vocês para o que seja necessário. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Obrigada, boa tarde.